Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário e para essa conversa a gente trouxe o Eduardo Tristão, nosso sócio de imobiliário. Tristão, obrigada por aceitar o nosso convite. Sempre um prazer, Luciana. Tristão, muita gente acha que o advogado imobiliário é aquele profissional das antigas que assessora o cliente só com aquelas demandas cotidianas de venda e compra, contrato de locação, mas, afinal de contas, nos dias de hoje, o que o advogado de direito imobiliário trabalha com? Onde ele atua? Acho que não teria melhor jeito de começar esse bate-papo, Luciana. Quando eu comecei a minha carreira lá em 2000, estou no mercado imobiliário desde então, era muito difícil explicar para a minha família, para os meus amigos. Falar, você trabalha com o quê? Eu trabalho com direito imobiliário. Eu falava, você trabalha em imobiliária? Não. Eu tinha que explicar o passo a passo, até porque lá atrás a associação direta era essa. Era o advogado que assessorava a pessoa física que estava comprando uma casa, ao inquilino que estava procurando um imóvel de aluguel, enfim. Mas fato é que o mercado imobiliário, especialmente dos últimos 15 anos para cá, ele se sofisticou de uma maneira, numa velocidade muito galopante. Não só em relação à infinidade de players novos que passaram a gravitar nesse mercado, e aí eu estou falando desde o sistema bancário, que hoje tem uma relação muito íntima com o mercado imobiliário, ainda mais num país como o Brasil, que é extremamente dependente de crédito, né? Há outros agentes como empresas financiadoras em operações de securitização, que fazem, às vezes, do sistema bancário em algumas transações, construtoras cada vez mais sofisticadas, construtoras atuando em segmentos que não envolvem necessariamente a construção de edificações novas, veio aí o retrofit, enfim, o mercado se revolucionou bastante e isso se fez refletir na nossa carreira como advogados imobiliaristas. Você pode dar um exemplo para a gente de alguma operação que ilustre um pouco essa sofisticação de mercado e esses atores cada vez mais qualificados e as transações complexas? Claro, vamos lá. Eu acho que um exemplo bacana é o exemplo que a gente pode tirar de operações para desenvolvimento de centros logísticos, né? Hoje em dia é muito comum você ter, por exemplo, uma empresa que tem uma demanda específica, vamos imaginar uma empresa que atua no varejo, ela precisa estrategicamente trabalhar com um centro de distribuição no determinado local do Brasil. Hoje ela tem condições de procurar um empreendedor para que esse empreendedor, atendendo às necessidades específicas daquele cliente, adquira um imóvel naquela localização, construa aquele imóvel e loque, por exemplo, para aquele operador de varejo por um prazo longo, numa transação que a gente costuma chamar de build-to-suit, né? Construído para caber à necessidade. Nesse tipo de transação você tem vários agentes. Você tem o dono do terreno que vai vender para o operador logístico, o desenvolvedor logístico que vai comprar, ou a empresa de varejo que é o inquilino, e muitas vezes essas operações estão associadas a transações de alavancagem, em que esse empreendedor vai buscar recursos no mercado para financiar esse desenvolvimento imobiliário. Então, fazendo operações de securitização, então você vai ter o aparecimento da figura da securitizadora, da emissão de um título imobiliário que vai ser negociado a mercado, por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, e assim sucessivamente. Então, você tem aí um arcabouço muito grande, uma série de ramificações em rede de contratos dos mais variados tipos para viabilizar um empreendimento imobiliário, por exemplo. E tudo isso está envolvido o advogado de direito imobiliário? Eu costumo brincar que assim, o advogado de direito imobiliário ele tem que ser um advogado multidisciplinar. Porque direito imobiliário em si, na essência, não é um ramo científico do direito, né? Diferentemente, por exemplo, do direito tributário, em que você tem princípios e regras próprias e que caracterizam aquele ramo do direito como direito tributário, no direito imobiliário você não tem essa autonomia principiológica e, por via de consequência, o direito imobiliário é um pedacinho de um monte de coisas. Você tem elementos de direito contratual, você tem elementos de direito das coisas, né, que é aquele direito que trata das propriedades, você tem elementos de direito societário na organização das empresas, você tem elementos de direito urbanístico, na questão da aprovação do projeto, da interação dos empreendedores com o poder público, você tem elementos de direito consumidor, por exemplo, pensando num contrato bancário
de financiamento habitacional. Enfim, o advogado imobiliarista ele tem que ser esse profissional multifacetado, né? Tudo bem que eu estou puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado aqui, mas ele tem que ter sim esse viés bastante multidisciplinar. E agora mudando um pouco de assunto, como que um mercado tão tradicional como esse do mercado imobiliário está se adaptando agora a essas inovações tecnológicas? Automatização de processos, inteligência artificial. Isso está tendo algum reflexo nessa sua área de prática? A tecnologia que chegou para ficar de uma maneira geral e ela se faz refletir na minha área de prática, sim. Primeiro, pensando no papel do advogado, as tecnologias, especialmente a inteligência artificial no âmbito da advocacia privada, e especificamente na área de prática em que eu atuo, ela tem a tendência de automatizar uma série de processos hoje que ainda são realizados por seres humanos. Falando especificamente de um tópico em particular, que são as diligências legais, que são aqui basicamente para o nosso telespectador, aí, tentando traduzir numa linguagem mais coloquial, são aquela tarefa executada por nós de fazer uma mensuração de risco com base na análise de documentos daquela transação imobiliária específica, ou seja, a situação patrimonial do proprietário, a situação jurídica do imóvel, que tipo de risco ela pode trazer àquela aquisição. Hoje, existem robôs e serviços de inteligência artificial que têm automatizado uma série desses processos de obtenção de certidão, análise de conteúdo da certidão e, inclusive, a identificação de risco, né, o risk assessment de cada um desses apontamentos. Na minha área de prática, a gente tem essa tendência. No mercado em si, eu poderia te dar 3 exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do blockchain. Blockchain é algo que vem para ficar no mercado imobiliário, para a guarda, conservação de documentos, e existindo até uma discussão que eu acho um pouco catastrófica demais, se o blockchain um dia vai vir a substituir o cartório de registro de imóveis. É isso que eu ia perguntar, a gente vai conseguir passar a escritura via blockchain? Vai ter propriedade de imóvel via blockchain? Eu acho que existe essa possibilidade, ela demanda uma alteração legislativa. O nosso sistema é um sistema de registros públicos, do qual o registro de imóveis e o tabelionato de notas. E aí pensando, o registro de imóveis é onde você basicamente vai buscar o RG do imóvel, e o tabelionato de notas é aquele local onde você vai fazer os seus contratos relativos aos imóveis, né, escrituras de venda e compra e por aí, até para pontuar os dois lados. Ele é bastante tradicional. Então, para que o blockchain venha um dia substituir isso de fato, é um caminho longo a ser percorrido. Mas fato é que o blockchain já tem sido utilizado no âmbito do sistema de registro eletrônico, que na realidade não é exatamente uma substituição do registro imobiliário pelo blockchain, mas sim a utilização do blockchain como um instrumento para facilitação e garantia de maior segurança nos registros eletrônicos de registro de imóveis e tabelionato de notas. Além do blockchain, eu acho que vale a pena destacar a questão dos contratos eletrônicos e das assinaturas eletrônicas, né? Isso hoje já é uma realidade, um dado posto no âmbito de boa parte eu não diria, mas de algumas incorporadoras imobiliárias que estão fazendo as transações 100% sem papel. Algumas plataformas de locação de imóveis que estão conseguindo fazer as transações 100% no ambiente virtual. E há um próximo passo que é conseguir fazer essa transposição para o ambiente dos tabelionatos de notas, que basicamente são aqueles encarregados de fazerem as transações de venda e compra de imóveis, né? Tipo, passar a escritura eletronicamente. Exatamente. Via certificado digital. Via certificado digital. Salvo engano, o estado de Santa Catarina está bem avançado nesse processo. Em São Paulo, a gente ainda está alguns passos para trás. Cada estado tem as suas próprias regras específicas sobre o funcionamento dos tabelionatos, mas é algo que vai bater lá, que vai chegar lá. Um exemplo bacana, existe um tabelionato aqui em São Paulo, inclusive eu tive uma reunião com o tabelião faz 2 dias, em que ele montou um aplicativo e colocou esse aplicativo no ar,
em que qualquer um do povo, qualquer pessoa pode carregar os dados que ele precisa, ou que ele quer, do imóvel, das partes, do preço, no próprio aplicativo, e isso bate lá no tabelionato de notas e ele devolve já uma minuta da escritura, a estimativa dos emolumentos, a agenda possível para a lavratura, enfim. É um processo de automatização que sem a tecnologia a gente não teria condições de fazer acontecer. Como é que você acha que a lei está se adaptando a essa nova realidade do mercado imobiliário peer-to-peer, estilo Airbnb, por exemplo? Isso é uma tendência, mas a gente vive aí um vacatio legis com relação a essa questão de relacionamento entre o consumidor e o proprietário, né? Se dá alguma coisa errada, para quem que você vai reclamar? Se você chega lá, faz sua reserva e no dia da viagem o dono cancela, o que você faz? Para quem que você reclama? Você está vendo alguma tendência aí de ajuste na legislação com relação a isso? Existe uma tendência, sim, há algumas discussões a respeito do regramento disso. Como de praxe, né, a legislação ela sempre anda num ritmo menos acelerado do que a realidade. Então, assim, o Airbnb, por exemplo, que é o exemplo que você deu, ele chegou e a legislação não tinha uma resposta objetiva para dar aos usuários do Airbnb que, de alguma forma, se sentiam prejudicados nas relações que eles contratavam naquele ambiente. Seja o locador que tomou um calote do inquilino ou que o inquilino danificou o imóvel, seja o inquilino que chegou e o imóvel não era nada daquilo que estava divulgado, enfim. E a grande dificuldade para a legislação fazer chegar a um ponto de disciplinar isso de maneira adequada é que você tem uma despersonificação dos agentes desse mercado. Quer dizer, você vê lá a foto do teu potencial locador no Airbnb, você sequer sabe se aquela foto corresponde à realidade. Você não tem RG, CPF, endereço, qualquer problema você vai bater na porta de quem? A tendência hoje, em cima dessa discussão, é fazer com que a própria plataforma se responsabilize por isso, porque é aquela cara que de fato, é aquele sujeito que de fato está ali claramente identificado nessa relação de intermediação. E é isso que está acontecendo? Os julgados são nesse sentido? Os julgados têm caminhado nesse sentido, me parece coerente, por um lado, por outro, me parece ser um pouco incoerente, é difícil chegar nesse ponto de equilíbrio, na medida em que, nos mercados de peer-to-peer, o intermediador acaba sendo responsável por problemas causados por ambas as partes. Entendi. É mais ou menos como querer responsabilizar o Uber por reclamação trabalhista do motorista. Então, exatamente. Esse é um desafio que está posto. A gente tem tratado disso no âmbito do IBRADIM, que é uma associação da qual o escritório faz parte, o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, especificamente na comissão de locação e compartilhamento de espaço. E a ordem do dia é tratar dessas locações nesse ambiente peer-to-peer. Nós não temos uma resposta, mas temos estudos bastante avançados para levar essa discussão para a pauta do legislativo, que é o foro adequado para que essa discussão aconteça. A minha preocupação é que essa resposta legislativa ela aconteça tarde demais. Enquanto isso, cabe aí aos tribunais, de alguma forma, tentar acomodar essas situações diante dessa lacuna legislativa. E aí eu acho que faz muito sentido a gente lembrar que existe um Código de Defesa do Consumidor que, de alguma forma... Tem que ser usado aí subsidiariamente. Tem que ser usado subsidiariamente nessas situações. Entendi. Muito bem, Tristão. Interessantes os assuntos. E espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes sobre outros. Também espero, Luciane. Parabéns pelo programa. Obrigada. E semana que vem a gente volta com mais uma Madrona Talks. Toda segunda-feira tem uma conversa nova para você. E se você quiser assistir todas as nossas entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube. Madrona Talks.